Fala pessoal, Ronaldo falando aqui. Vamos lá para a nossa primeira videoaula aí, trazendo um pouquinho de HPLC na prática. Eu chamei esse material de dicas para uma rotina eficiente na cromatografia líquida. Tá? Eu vou dividir esse material em algumas partes. Eu tenho muito conteúdo para colocar, mas eu não quero que fique pesado. Eu quero dividir isso em pílulas mesmo, para que vocês possam acompanhar vídeos curtos com um conteúdo interessante e toda semana está alimentando o canal do YouTube da Chromestore para que vocês tenham mais informações, tá? Esse material está na forma de um blog também, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem o blog que eu tenho há alguns anos, estou voltando a alimentar ele depois de muitos anos sem alimentar, só respondendo dúvidas, o pessoal utiliza bem os comentários lá, tá? Pode fazer o mesmo aqui no canal do YouTube, botando comentário para os vídeos, para as aulas que a gente for fazer, tá? Além disso, a gente tem os canais de comunicação aqui para quem precisar da nossa empresa de venda de material de laboratório, consumíveis, equipamentos, tá? Site institucional e aqui a loja online, vocês podem comprar diretamente pela loja, caso tenham interesse, e o nosso e-mail de contato. Para quem precisar de treinamento, consultoria na área de cromatografia, o site da empresa de serviços e o meu e-mail, fiquem à vontade para me consultar também, tá bom? Vamos lá, gente. Então a gente vai falar um pouquinho de HPLC na prática e aí eu começo me colocando aí, né, naquela rotina de analista, de cromatografista que fui por muitos anos e é muito frustrante, principalmente para quem trabalhou um dia inteiro, chegar no dia seguinte no laboratório, vai para o HPLC, tirar resultado da máquina e o que a gente encontra lá é algum tipo de problema, tá? Um pico fantasma, um pico que desapareceu, né? Um gradiente que não separou, tá? Tem aquela quantidade de pico junto no começo da análise ou no final, tá? Ou uma linha reta. Ruído, né? E eu tenho várias possibilidades aí. E isso é extremamente frustrante. Às vezes é uma validação, uma estabilidade, ou mesmo uma rotina de controle de qualidade, onde você colocou 8, 10 lotes para rodar e acaba chegando ali e encontrando nada, né? Literalmente um dia todo de trabalho praticamente perdido. Tá? Isso vai ter que ser reinjetado. Em muitos locais a gente vai ter que fazer toda uma investigação de resultado fora da especificação, tá? O compliance de multinacionais, algumas empresas nacionais também exigem esse tipo de documentação. Tá? Então às vezes você vai levar 2 dias numa investigação e a primeira coisa interessante de quando ocorre isso é que a gente fica procurando, tá, um grande erro para justificar essa perda de análise, né, esse problema analítico. Então a gente vai querer saber se foi a coluna, se foi o HPLC, se eu errei num frasco de solvente, tá? E aí a gente começa a procurar e não encontra nada, tá? Faz uma investigação, vai checar a pesagem, padrão, aquela coisa toda e não encontra, né? Por que isso ocorre, gente? Porque normalmente você perde uma análise dessa não por um grave problema, por um erro grosseiro, tá? Normalmente essa análise é perdida pela somatória de pequenos erros, tá? Então você acaba tendo durante a sua rotina, tá? Pequenos erros analíticos, erros de procedimento que acabam causando esses pequenos erros que no final geram a perda de análise, tá bom? Então assim, é importante que você tenha isso claro, por quê? Porque isso vai te trazer para a tua rotina, vai facilitar muito a tua vida quando você começa a entender que esses detalhes é que fazem a diferença no resultado da tua análise. Tá? Então, se eu for mais observador, se eu tiver mais tempo para fazer essa rotina de maneira mais centrada, tá? Então hoje a gente tem
tem distração, tem celular, você tem a própria rotina, telefone do laboratório tocando, né? Problema para resolver, então a gente acaba perdendo muito tempo com isso, se distraindo. Tá? Então a gente vai colocar aqui para vocês o que pode gerar esses problemas, quais são os detalhes que a gente tem que olhar, que a gente tem que acompanhar, para que a gente não tenha esse tipo de problema e façamos da nossa rotina ela mais eficiente. Tá? Bom, a primeira parte desse conteúdo que eu vou trazer para vocês é exatamente falando da qualidade de solventes e reagentes. Isso é muito importante, gente, por quê? Porque, como eu disse para vocês, passa no dia a dia, passa às vezes desapercebido, a parte de economia, a empresa preocupada com economia, e aí se muda um reagente, pessoal de compras, aquela coisa meio desordenada, se troca a qualidade de um reagente, a gente acaba não percebendo e criando um problema para a nossa rotina. Tá? Então, a pureza dos solventes, gente, dos reagentes, é de extrema importância. Tá? Não há como a gente abrir mão disso. Por quê? Porque essa diferença de grau de pureza, um grau PA para análise e para um grau de pureza HPLC é muito grande. Nós estamos falando aí de uma diferença extrema na quantidade de contaminantes, tá? De impurezas. Tá? Então o que acontece? Essas impurezas normalmente elas vão entrar no teu sistema, tá? Essa impureza ela pode ser, podemos classificar ela até de físicas e químicas, tá? Física é material particulado mesmo, tá? Normalmente isso vai ficar no filtro, na filtração que você fizer, mas a impureza química, tá? Ela não tem jeito, normalmente ela vai direto para a sua coluna, tá? Indo para a sua coluna, a gente vai ter algumas possibilidades, tá? As impurezas orgânicas, em geral, por serem mais apolares, elas vão tender a ficar na sua coluna de fase reversa. Claro que depende da polaridade da sua fase móvel, tá? Mas em geral elas vão tentar ficar parado ali, interagindo com a tua fase estacionária. Tá? Só quando eu aumento a força do solvente é que eu consigo retirar esses compostos apolares. Então, principalmente em duas situações, se você tiver um gradiente onde a força de solvente vai aumentando e aumenta bem, normalmente no gradiente, essa é a regra para um bom gradiente, tá? O que vai acontecer? Essa sujeira vai se acumulando no início da corrida, aquele equilíbrio da coluna que você está fazendo, e quando você vai fazer o primeiro gradiente, tá? Normalmente essa impureza sai. Tá? Então ela vai sair na forma de um pico fantasma. Tá? Se for uma análise isocrática, pode acontecer um outro fenômeno que é, se você não tem força de solvente suficiente para retirar esse material, essa contaminação da coluna, você vai ter um aumento de pressão na cabeça da tua coluna, tá? Que vai favorecer a perda da análise, porque você vai ter pressão aumentada, tá? Você pode estourar a pressão do sistema, pode dar um entupimento, tá? Você pode ter deslocamento de pico, tá? Então você tem alguns fenômenos que podem ocorrer, tá? E também pode acontecer um outro fenômeno numa análise isocrática, é que a força do teu solvente ela é compatível ali, ela está na mesma faixa de polaridade ali desse contaminante, e esse contaminante vai saindo com o tempo, ele não se acumula, ele vai saindo, tá? Ele entra e vai andando na coluna. O que vai acontecer? Você vai ter possivelmente um ruído constante na tua linha de base. Isso é bem comum também de acontecer, tá? Outros problemas, impurezas metálicas, principalmente sais, né? Os sais que a gente utiliza para fazer os tamponamentos, tá? Então a gente tem problemas com eles porque essas impurezas podem entrar na tua coluna, tá? E complexar dentro da coluna, tá? Forma aquele complexo, né? Íons de ferro, você pode ter uma série de interações ocorrendo, tá? E complexação ocupa espaço físico, não tem jeito, né? São moléculas grandes e aí acabam aumentando pressão também, além de ocuparem o sítio de interação. Quer dizer, aquela C18, né? Aquela ramificação
de silanol, né, de C18 que você tem lá, né, de grupos de grupo orgânico que você tem lá, o C18, C8, C4, dependendo da sua coluna, ele vai interagir com um íon desse e você vai perder pratos teóricos, tá? Perdendo pratos teóricos, perda de eficiência, aí a gente entra em problemas como resolução, alargamento de banda, né, picos mais largos, tá? Deteriorização da tua coluna, tá? E não tem muito o que fazer, depois você vai ter que trabalhar aí com recuperação de coluna, regeneração, limpeza, tá? Então, são todos problemas possíveis, tá? Outro ponto importante com solventes é a água, tá? A água é um ponto muito importante, porque a água de má qualidade vai trazer problemas graves, tá? Não tem jeito, as contaminações também são parecidas, ou vão ser problemas, impurezas orgânicas, sais dissolvidos, coisas desse tipo, que vão interagir com a sua coluna, tá? E, por outro lado, a água muito pura, tá? Ela tem aquele fenômeno de crescimento microbiano muito rápido, tá? Ela não tem sal, ela é água pura, tá? Então isso faz com que, principalmente em alguns laboratórios, a gente vê algumas coisas, por exemplo, sol batendo em equipamento, né? Frasco cristal com água, a gente não indica, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é que essa água normalmente funga muito rápido, o crescimento microbiano é acelerado mesmo, tá? Então é importante tomar cuidado com a água também. Então, a água, grau HPLC, normalmente utilizar um ultrapurificador de água, tá? Não importa a marca, mas que tenha água com resistividade de 18 micro-ohms, tá? Claro, também falar aqui um pouquinho do grau de pureza dos sais, não tem jeito, tá? São fontes consideráveis de impurezas para análise cromatográfica. Tem muita gente que se preocupa com a qualidade do solvente, da água, mas na hora de preparar o tampão, prepara com sal grau PA, tá bom? Mais algumas dicas. Manter frascos de fase móvel sempre fechado para evitar contaminação, tá? Material particulado vai cair, poeira, tá? Então a gente evita. Isso em geral vai dar mais problema de entupimento, de filtro, esse tipo de coisa, mas é sempre bom manter esses frascos fechados. Utilizar o frasco Ambra para os tampões e para a água, tá? Menos luz, tende a ter um crescimento microbiano diminuído, tá? Facilita um pouco aí para vocês. Em geral, o pessoal troca água de equipamento a cada 24 horas, às vezes 48, depende do laboratório, mas nunca muito mais que isso, tá bom? Então, trocar sempre água e tampões com frequência para evitar crescimento microbiano, não tem jeito, tá? E evitar o uso de frascos plásticos, tá, gente? Então, o que acontece? Tem gente que acaba utilizando, eu não indico, porque você tem aditivos químicos adicionados ao plástico que podem migrar para a tua fase, tá? Isso pode acontecer com água, pode acontecer com algum solvente orgânico, e você vai ter um contaminante que você não vai descobrir, você vai levar um tempinho para descobrir o que causou essa contaminação, tá? Bom, agradeço a atenção de vocês aí, quem gostar do material, puder ajudar na divulgação, deixa o joinha aí, o like, se inscreva no canal, se quiser assinar, se quiser ativar aí o sininho, tá? De notificação, assim que nós postarmos vídeos novos aí, o YouTube avisa vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.